E aí pessoal, meu nome é Rodrigo Isolan, eu sou médico. Eu fui aprovado em dermatologia direto quando eu saí da faculdade e eu tenho umas dicas interessantes que eu acho que eu posso compartilhar com vocês que estão assistindo esse vídeo. E acredito que vai ser útil para todo mundo. Enfim, que a situação para a residência médica não anda fácil, acredito que todo mundo sabe, especialmente em dermatologia, oftalmologia, otorrino, esse tipo de coisa, que a relação candidato-vaga às vezes beira 100 candidatos. Eu acabei conseguindo ser aprovado em diversos lugares. Eu fiquei nota da prova teórica da Anhiggs, primeiro lugar, Enari, prova teórica, se não me engano, quinto lugar. Eu fui aprovado em basicamente todos os lugares da Anhiggs, exceto UFSC, e o Enari eu acabei não colocando a nota, mas eu fiz 82 pontos, então eu conseguiria ter sido aprovado em, acredito que qualquer um dos lugares do Rio de Janeiro. Eu não cheguei a colocar a nota porque o Enari tem um processo meio chatinho, então eu acabei optando por não colocar a nota do Enari para não prejudicar quem de fato queria aquela prova, porque a minha prioridade era Anhiggs. Hoje em dia, residência médica tem muitos obstáculos que não são só a dificuldade da prova. Existem os 10%, existem as cotas, a concorrência absurda, a gente é inundado por 1 milhão de materiais e a gente às vezes não sabe o que utilizar para estudar. A gente não sabe o método para utilizar para estudar. Quando a gente olha e tenta calcular se é possível, parece impossível, não parece possível. Então, hoje eu vim aqui compartilhar um pouco do que eu fiz ao longo dos 2 últimos anos. Eu comecei a estudar a sério no quinto ano, que me levou a ser aprovado, muito bem aprovado, na especialidade que eu sempre quis, no lugar que eu queria, direto da faculdade. Então, acompanha aí que eu vou falar umas dicas que acho que podem ser úteis. Enfim, começando com a primeira coisa. Quando começar a estudar? Quinto ou sexto ano do internato? Eu comecei no quinto. Acredito que para uma especialidade muito concorrida, se tu estudar bem no quinto ano, tu tem chance de passar no sexto. Se tu estudar bem no sexto ano, a tua chance é de passar no ano seguinte. Ainda mais com essa história aí do 10%, porque o 10% torna a concorrência muito difícil. Por exemplo, eu fiquei em primeiro lugar da prova. Eu não passei primeira chamada em nenhuma instituição, porque tinha gente que fez 81, ficou com 89. A maior nota da Anhiggs foi 87. Como é que eu vou concorrer? Muito difícil. Então, eu acho interessante começar a estudar no quinto ano. Muito se vê esse papo assim, tem que aproveitar o internato. Eu me tornei um médico muito melhor estudando para residência do que se eu não tivesse estudado. Agora, claro que se eu tivesse convicção de que eu não faria residência direto após a faculdade, eu acho que é válido essa visão de aproveitar o internato, mas não da maneira que muitas vezes todo mundo já teve algum colega aí que fala, vou aproveitar o internato, não sei o quê. O cara não faz nada. O cara simplesmente vai na aula, volta pra casa, dorme, ou estuda muito casualmente, entende? Eu vejo que meu internato foi muito mais bem aproveitado estudando para residência do que se eu tivesse só deixado e estudado as coisas do internato, porque sem cronograma a gente não consegue seguir uma rotina consistente, assim, duvido que eu teria tido o mesmo ritmo de esforço que eu tive aproveitando o internato. Então, essa é a minha opinião, vale a pena. Segunda coisa, sobre aproveitar o internato, acredito que se o foco é aproveitar o internato, muito mais que estudo, eu ampliaria a prática, eu faria estágio por fora, nem que eu não desse nenhum certificado, ficaria acompanhando pronto-socorro, porque hoje, como formado, eu percebo o quanto que isso faz falta, faz diferença, tá? A gente aprende muito na prática e eu acredito que, por exemplo, o tempo que eu gastava estudando, eu teria gasto acompanhando uma CTI ou uma emergência em sala vermelha, tá? Seria muito provavelmente o que eu tinha feito. Não acho que eu saí mal formado, só acho que a gente sai com pouca experiência para atuar em todas as frentes aí, as coisas que a gente é demandado de trabalhar quando a gente se forma. Sobre estudos, como é que eu estudava no quinto ano? Que materiais eu utilizava? Eu, majoritariamente, meu principal meio de estudo foi Aristo, o cursinho, tá? Mas eu também utilizei estratégia, eu também utilizei materiais do IPM, usei o código do IPM, eu usei 2 plataformas de flashcards, na verdade eu usei até mais, eu já experimentei todas, eu era meio maníaco, eu experimentava tudo, porque eu sempre queria ter o melhor material, porque eu sempre pensei assim, eu tenho um tempo limitado para estudar, um tempo limitado para fazer acontecer, eu tenho 2 anos, entende? Eu vou estar concorrendo com quem está há mais tempo, eu tenho que ter o material que vai me dar um yield, uma taxa de aprendizado, a melhor taxa de aprendizado possível para um menor período de tempo. Então, talvez esse material não seja o mais aprofundado, talvez também não seja o mais raso, entende? Talvez a melhor seja mesclar os dois. Outro momento eu falo exatamente sobre como e quais materiais eu utilizava, de qual maneira eu fazia. Mas todos os materiais que eu usava e que eu recomendo, eu fiz cursinho Aristo, quinto e sexto ano. Na época o preço era muito acessível, não me arrependo, acho que tem um grau de amadorismo no cursinho, mas os outros têm tanta desordem que não conseguem vencer o cursinho que, na minha opinião, tem um certo grau de amadorismo. É muito focado em revisão, então
a performance, se tu segue tudo que eles mandam, tende a ser superior do que quem só vê aulas ou só faz questões sem revisar, entende? Porque o mais importante para revisão, para residência médica é a revisão. Eu fiz muito flashcard, fiz muita questão. No 5º ano, se eu não me engano, o Aristo mandava mais ou menos 30 questões por dia pra gente fazer, mais os flashcards da Aristo, que eu acho de extrema baixa qualidade, tá? E ainda assim consegue ser melhor do que dos outros. Mas nenhum cursinho, eu digo nenhum, podem vender, que é bom, que não sei o que, nenhum cursinho tem flashcard bom. De todos os cursinhos que eu experimentei, qual que é o melhor flashcard? IPM, mas perde disparado pra Anki, pro R-Anki e pra Penseira e pra Osler. Todas as plataformas que tu compra, até o Medcards, todas as que tu compra, infinitamente superiores, tá? A qualquer curso. Então, se flashcard é um método que faz sentido pra ti, que eu acho que faz sentido pra todo mundo, não existe método mais fácil de reter aprendizado, de memorizar conteúdo, decoreba. Porra, caiu na minha prova Score Bizap, na minha prova do Enari. Nunca vi uma aula que falasse sobre Score Bizap. Mas uma vez eu errei uma questão, eu fiz um flashcard sobre Score Bizap, eu sabia exatamente o Score Bizap. Caiu na prova lá, X e abraço, entendeu? O cara tem que memorizar, tem que fazer acontecer. Dedica tempo, demanda tempo, 1, 2 horas por dia pra fazer direito. Então, porra, eu estudo 1 hora por dia, 2 horas por dia, dá pra passar em dermato, dá pra passar em oftalmo? Acho que não, entende? Só de flashcard era o que me demandava. Quanto que é o ideal estudar por dia? Não existe número, quanto dá. Líquido, sentado estudando no 6º ano e no 5º também eu tentava, mas não conseguia 100% das vezes. Nunca consegui nada 100% das vezes, é muito difícil. A consistência é nunca existir, não é fazer sempre do jeito que tem que fazer, entende? 3 horas líquidas por dia. Hoje em dia que eu parei de estudar depois da residência, no ritmo que eu estudava, meu Deus, estudar 3 horas líquidas por dia parece um absurdo, parece muito difícil, mas é que não era cronometrado, eu tinha tarefas, eu tinha 50 questões, eu tinha uma aula e eu tinha os flashcards. Se eu gastasse uma hora para as questões, 1 hora para aula e 1 hora para os flashcards, já tinha ido 3 horas. Eu nem via o tempo passar, porque eu não ia parar enquanto eu não terminasse as coisas que eu me propus a fazer naquele dia. Então, agora que eu não tenho cronograma, eu comprei um curso de R+, inclusive espetacular, mente dermatológica, professor Rodrigo Eire, muito bom. Só que agora eu não tenho um método, eu só tenho uma lista de aulas. Então eu tô tentando remodelar meu estudo para uma maneira que se adapte. Mas agora eu estudo 1h30 e fico cansado. Antes eu estudava 3 horas líquidas. Líquidas eu quero dizer, descontando quaisquer intervalos por dia. E também durante o internato, dá flashcard no celular o tempo inteiro. Às vezes o professor saía, demorava 2 horas para voltar e voltou, tinha feito 200, 250 flashcards no celular. Então, aproveitar o tempo, fazer acontecer ali. Agora, sobre questões, quantas questões eu fiz? Eu só para fazer um parâmetro, eu acertei 86 no Higgs, 82 no Enari, tá? Eu fiz 12 mil questões, mais ou menos, no 5º ano, 18 mil questões no 6º ano. Flashcards, talvez tenha cruzado de 100 mil flashcards, se for somar tudo, tá? Considerando o quanto que eu usei. Dentre isso, eu usei principalmente Anki, daí eu usava meus próprios flashcards que eu criava. Uma época eu usei e fui moderador do R-Anki, e por um outro período eu usei a Penseira, muito. Se for falar assim, porra, um material bom de estudo, barato, por volta de R$1.000, pro padrão de materiais de estudo para residência é barato, que vale a pena, que eu usei e que eu recomendo, Penseira, disparado. Cara, eu fiz Penseira, eu utilizei só durante o 5º ano, me demandava muito tempo. Então, durante o 6º ano, eu pensei, eu vou fazer meus próprios flashcards. E foi o que eu optei por fazer. Me demandava muito tempo pra zerar todo dia. Mas foi as provas de treineiro do 5º ano, foi as provas oficialmente feitas do 6º ano, foi todas as que eu fiz em casa. No 6º ano, sempre, cara, alguma questãozinha difícil eu acertava. Eu lembrava do flashcard que eu fiz na Penseira. Porra, Higgs esse ano, não lembro agora, o repelente que não pode usar na grávida, qual que pode usar? Aprendi na Penseira, não aprendi em aula, não aprendi em lugar nenhum. Penseira no 5º ano eu aprendi. Então recomendo, assim, se tu tem a disposição de gastar um tempo, 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas por dia para fazer, é o que faz diferença. Faz bastante diferença. O material teórico é o que menos faz diferença. O pessoal se prende muito a vou usar cursinho X, vou usar cursinho Y. O que tu precisa? Volume de questões bem feitos, comentário bom das questões, revisar os teus erros, fazer muita prova em casa. Faz a prova antiga. Eu não fiz nenhum simulado durante o tempo que eu fiz 5 simulados, as 5 primeiras semanas do 5º ano. Depois eu nunca mais fiz simulado. Pra que eu vou fazer uma prova que não tem nada a ver com a minha? Entende? Mas as provas antigas eu fazia todas, no mínimo 5 da antiga que eu fiz. Pegava o que eu errava, eu tinha uma planilha psicopata
que eu fazia. Pegava o que eu errava, tal assunto. Quantos erros eu já acumulei fazendo prova em casa. Porra, pancreatite, errei 10 questões já, somando todas as que eu tô errando na minha prova. Isso aí tá grave. Como assim? Eu fazia as provas antigas das minhas. Somando aqui, errei 10 de pancreatite. Meu Deus, como assim? Não é possível. Daí eu ordenava por ordem decrescente e via somando todos os temas, subtemas que eu errava. Então eu pensava assim, cara, pancreatite, tô indo mal, cai muito. Eu preciso saber a fundo, não é saber raso. Pegava lá o material do Estratégia, Estratégia espetacular, melhor custo-benefício. Eu acabei assinando. Pegava o material do Estratégia. Eu só acho que eles pecam um pouco na revisão e na quantidade de conteúdo. Uma hora eu faço um vídeo sobre os cursinhos de residência e minha opinião sobre cada um. Eu acredito que cada um tem uma finalidade de pessoa diferente. Não adianta contratar um que vai ter 40 horas de aula semanais se eu tenho a disponibilidade muito me dar. E não adianta eu querer me aprofundar muito no conteúdo. Um cursinho tem 3 horas de aula. Então, outra hora eu faço um material sobre isso aí que eu acabei adquirindo bastante, fazer um tier list dos cursinhos, acabei adquirindo bastante experiência sobre isso. Enfim, eu pegava a apostila do Estratégia que tem 95% de tudo que já caiu ou pode cair sobre aquele assunto. Eu lia e criava flashcard no Anki, tudo. E daí era isso que eu revisava pelo Anki, que não me tomava tanto tempo quanto era pela penseira que eu revisava o conteúdo inteiro. Então, eu acabava optando por fazer dessa maneira. 50 questõezinhas por dia, eu sempre estava adiantado no conteúdo teórico. Eu passei a semana inteira adiantado um mês, porque a maioria dos cursinhos termina depois do Enário, que é um erro gravíssimo, conteúdo teórico, então eu sabia que ia... No 5º ano aconteceu, então no 6º eu já estava preparado. Fui adiantado o ano inteiro. Quando chegou perto do Enare, eu sabia que faltava algumas aulas, que o cursinho não ia entregar a tempo, já ia ver por outros materiais. Calma, homem. Então, o que eu acho importante, assim, a dedicação, por exemplo, cara, não tem espaço pra coitadismo quando tu quer passar num negócio que é 100 candidatos por vaga. Ah, mas é muito difícil, então tu não vai passar, não vai. É difícil, mas é pra todo mundo. O cara que passou em primeiro não é que ele é um gênio, ele passou pelo difícil. Mas eu não consigo estudar 3 horas por dia. Eu também não conseguia, cara. Eu vim a vida inteira de estudar só pra prova. Eu nunca tive o hábito de estudo contínuo, eu sempre tive dificuldade. Sempre fui um cara muito distraído, mas quando eu precisei, eu sentei e aprendi a fazer o que tinha que fazer. Então, como é que eu fazia para estudar? Isso é uma outra dica que eu aprendi, inclusive, com o Pedro Miranda. Assim, já tentei várias vezes a Pomodoro. Quem não sabe o que é Pomodoro, joga no Google, é aquele aplicativo lá que ele te dá um tempo assim, ó, esse tempo aqui, 25 minutos, tu vai focar absolutamente, 5 minutos de descanso, 25 de estudo, 5 de descanso, 25 de estudo, 5 de descanso, 25 de estudo, 15 de descanso. Então são estudos, pausas curtas, estudos, pausas curtas, estudos, pausas longas. Fazia assim, ó. 45 minutos de estudo, 5 de descanso. Descanso tranquilo. 45 de estudo, 25 de descanso, 45 de 5 de descanso, 45 de estudo. Nisso aí eu totalizava 3 horas, levava 4, ou seja, era um turno que eu separava para estudar. Levava 4 horas para completar esse ciclo, mas funcionava muito bem. O que eu fazia nos 5 de descanso? Ia passar um café, ia no banheiro, tomar uma água, evitava pegar o celular, porque se pega o celular, os 5 vira 20. E nos 25 de descanso, o que eu fazia? Cara, eu sentia muita falta durante a vida ali de estudos de fazer alguma coisa para descansar. Então eu me comprei isso aqui, ó, um videogame, o Nintendo Switch. Eu abri um joguinho sem muita história, um joguinho... Pô, eu quando era criança eu adorava jogar Crash, aquele jogo do bicho que fica pulando. Não tem história, só ficar pulando, não sei o quê. Botava um timer 25 minutos, ia pra sala, saía do lugar que eu tava estudando, jogava. Voltava ali, bateu o timer, voltava a estudar e matava o estudo do dia. Então, cara, eu zerei os jogos só estudando no intervalo dos estudos. E foi uma coisa que tornou muito mais leve a trajetória pra mim, sabe? Enfim, outra coisa que eu acho que me ajudou muito a ser aprovado foi que no meu grupo do internato, o pessoal era bem dedicado, sabe? Então as companhias eram boas, o pessoal era inteligente, assim. Então a companhia é muito importante. Por exemplo, se eu tenho 5 amigos e ninguém quer fazer porra nenhuma, ninguém quer estudar, ninguém quer passar na prova, vai ser o 6º que não vai querer, porque vão ficar te convidando pra fazer coisa. Então, cara, tu tem que abrir mão, às vezes, dessas situações por um pequeno período de tempo. Agora eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu consegui já fazer cumprir meu objetivo, então eu acho que isso é muito importante, escolher as companhias. Claro que tu não tem que esperar que as pessoas beijem teus pés, tendo um tapete pra ti, que tu vai estudar, não dá pra esperar que um apoio de ninguém, porque o esforço vem de si mesmo, mas tu tem que pensar se as pessoas que estão contigo ali estão influenciando negativamente ou positivamente o que tu tá fazendo. O ideal é que seja positivamente, né? Que isso aí traz os melhores frutos pra nós, né? Enfim, mais tarde, outra hora, hoje eu só quis tirar esse projeto do papel aí que eu tinha feito pra mim mesmo a promessa que se eu passasse na residência eu ia fazer um canal no YouTube falando, sei lá, de coisas diversas. Agora eu tô no exército, então tranquei minha vaga,
ano que vem eu inicio a residência. Posso trazer mais uns vídeos aí sobre estudos, tem bastante coisa para falar. Aqui foi meio que um corridão só para eu abrir aqui a opção. Posso fazer vídeos sobre os métodos, os materiais, tudo que eu utilizava, e eu acredito que é possível, tá? É muito possível conseguir ser aprovado numa residência concorrida. Eu consegui. Meu currículo não era bom, inclusive a que eu passei não tinha currículo, a que eu optei por fazer, mas eu consegui passar em outras, mesmo com o currículo sempre beirou ali os 50, não era muito bom. Então não dá pra desistir, tá? Tem que persistir nessa situação, correr atrás, fazer o seu. Quando a gente se esforça e faz as obrigações aí, tudo dá certo, tá? Manter o ritmo, pensar com uma visão de longo prazo, se não der no ano agora, vai dar no próximo, e é isso aí. Eu trago mais vídeos falando sobre isso aí mais pra frente. Feito.